A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por esses dias também, junto com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O seu coração está incendiado aí? Glória a Deus. O coração está aquecido? O fogo de Deus está aí? Glória a Deus. Então se prepare que nessa noite nós vamos orar pela igreja. Glória a Deus. E todas as vezes que a igreja ora, o Senhor, Ele se manifesta com a sua graça. Glória a Deus. Eu quero, irmão, agradecer a Deus por ter participado também desse mover desses 7 dias, tá? E foram dias realmente, não tinha por que ser diferente, né? Foi dias maravilhosos, porque Deus, Ele se agrada quando a gente se sacrifica, vamos dizer assim, se esforça. Todas as vezes que a gente vê as pessoas na Bíblia obedecendo ao chamado de Deus, não dá outra, senão mover de Deus. Ele diz: Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Se tem uma posição também que Deus ama, é o servo de Deus está pronto, está de pé. Eu até de joelho. Glória a Jesus. Meus irmãos, nosso pastor pediu para que hoje eu continuasse participando do final das 7 madrugadas de oração. Glória a Jesus. Não tem porquê eu ir para outra passagem, a não ser o que foi lida hoje de madrugada, aqui lá em 1 Reis. Você que trouxe a sua Bíblia aí, ou que tem ela já cravada no seu coração, ou no celular, ou papel. 1 Reis, capítulo de número 18, do verso 38 e 39 foi o que nós fizemos uso. Essa palavra não é nossa, mas a gente pode usar ela. Com liberdade, né? Glória a Deus. E escute só, irmãos, o que Deus sempre, antes de ler esses 2 versos, eu quero dizer que todos Deus usou de uma forma muito maravilhosa esses dias. Os que meditaram, os que oraram, um grande exército Deus levantou esses dias. Eu entendi uma coisa esses dias que nós orávamos, que Deus, Ele mandou que a gente avançasse. E todas as vezes que a gente avança, é porque nós estamos em uma batalha. Não a batalha de Efésios capítulo 6, partido 10, diz ali que a nossa luta não são contra pessoas, mas são contra espíritos malignos. E teve uma das madrugadas que encerrou a oração, mas não encerrou a presença de Deus na vida da gente. Eu tentei me recolher e não consegui. Eu não consegui me recolher. Deitei e o Espírito de Deus, ele disse assim, e era para eu falar para vocês. Ele disse: fogo nos pés. Tem fogo nos pés aí, irmãos? Ele disse: fogo nas mãos. Tem fogo nas mãos? Levante sua mão. Aproveite o fogo dessa noite, viu, irmãos? E fogo no coração. Coloque a mão no coração agora. Ele disse de novo: fogo nos pés. Fogo nas mãos. Fogo no coração. Essas coisas, elas são espirituais. Quando a gente começa a ver essas coisas no reino espirituais, nós começamos a ser incomodados de uma certa forma. Porque coisas se levantam. E quando a gente não incomoda, tranquilo, mas quando a gente começa a incomodar, que Deus mostra. Ele disse: fogo nos pés é santificação.
Por quê? Ele dizia, os nossos pés, escute essa aí, não pode mais ir em qualquer lugar. Não pode. E se Deus autorizar, é para queimar. Glória a Deus. Ele disse mais, fogo nas mãos é ação. E teve muita ação, não teve? E ação na obra de Deus. O que é que está faltando muito nesses dias? É fogo nas mãos para fazer a obra de Deus. Aleluia. Ele disse, fogo no coração é adoração. E tudo isso eu vi acontecer desde o primeiro dia. E ele disse também, a última coisa, fale para a igreja, para buscar o dom ardentemente. Buscai, não é assim que está lá? Buscai ardentemente o dom celestial. Atos capítulo 3, depois de Pedro, que já tinha sido inflamado lá no cenáculo, com mais 119, com ele 120, ele passou a entender que a vida dele, dali em diante, nunca mais era igual do Getsemane. Nunca mais. Nunca mais. E quando ele abre aquela boca ali dele pregando a palavra, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. O que é isso? Por que disso? É fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo no coração. Glória a Deus. Aí passou-se mais ou menos 3 dias, pastor Sérgio. 3 dias, mais ou menos. Aí lá vai eu de novo tentar dormir. Não consegui. Glória a Deus. Eu fecho meus olhos. Deus me dá uma visão do céu todo estrelado. Sabe onde eu estava? Eu não estava fora, eu estava dentro do meu quarto. Quietinho, lá no meu lugar. Tentando, né? Tirar uma soneca, porque já ia raiar o dia. Fechei a primeira vez e abri, tomei um susto. Porque, irmão, as coisas de Deus a gente se assusta, viu? Assusta. Pode ser quem for, né? Eu fechei meus olhos pela segunda vez. Sabe esse telão aqui? Quando projeta alguma coisa? Foi desse jeito. Aí vi de novo o céu estrelado. Você já teve no interior aquela coisa maravilhosa, linda? Pois é. Aí eu fechei os olhos novamente e vi o céu todo estrelado. Aí eu abri os olhos pela segunda vez e pela terceira vez eu fecho os olhos. Vejo o céu estrelado novamente. Só que dessa terceira vez eu tive mais coragem de deixar fechados meus olhos. Mais acordado. De repente eu já estava num salão. Tinha pessoas andando, preocupadas de lá para cá, incomodadas e zangadas. Mas quando se abriu mais a visão, não eram pessoas, eram vultos. Depois eu abri mais, Deus abriu mais a visão, e eram demônios. Botei até aqui. Por que eu estou falando isso, da visão? Porque é o resultado desde o primeiro dia que Deus começou a agir. Desde o primeiro dia da convocação santa que foi feita aqui nesse altar. Deus mostrou, Deus começou a desbaratar. Isso é o resultado de quem leva a Deus a sério. A igreja que leva o Senhor Jesus a sério, não tem como ele brincar. Glória a Deus.
E ali mesmo deitado, levanta a mão direita, começa a orar e clamar o sangue de Jesus. Quanta vez mais eu clamava o sangue de Jesus naquela visão, mais eles ficavam agitados. Porque eu tinha certeza naquele momento que eu não estava sozinho. Tinha um grande exército orando às madrugadas, nós todos juntos, aquecendo o coração, aumentando a fé, não só ouvindo, mas cantando louvores ao Senhor Jesus. E não tem jeito, não tem outro jeito. E ali, Jesus me mostrou alguns demônios com cara de caveira. Você já viu isso? Glória a Deus. Pois é. Mas Deus dá coragem para a gente ficar firme, viu? Outros, cara de... Sabe o gato quando você foca no escuro, que alumeia o seu olho? E outros com cara de cachorro, lobo. E outros com cara de extraterrestre. Para mim, tudo isso é demônio, viu? E eles estavam muito agitados. E nós estamos falando nessa noite aqui de coisa séria. Não brinque com as coisas de Deus. E ali Deus me fez falar o que era que estava acontecendo, que cada um ali estava representando. Espírito de confusão. Olha o que Deus resolveu para nós. Divisão. Se a gente for lá para Gálatas 5, 19, 20, isso aqui tudo é carne. Só que eles se aproveitam da carnalidade. O segundo foi enfermidade. E o terceiro foi ciúme. Ciúme. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Isso aí, ciúme, viu? Cuidado. Nós não podemos provocar ciúme em ninguém. Vamos vigiar a igreja. E o outro era discórdia. Uma coisa que ele é especialista em provocar discórdia. Jesus trouxe naquela madrugada uma palavra chamada família, discórdia em família. Discórdia em família. Mas nessa noite o fogo vai continuar ardendo, irmão. Glória a Deus. E o quinto e último, não menos importante, fofoca. Glória a Deus. Quando o crente fala lá no escondidinho da sua casa, ele está ouvindo. Ele ouve. Mas só que naquela madrugada eu entendi que essa campanha, pastor Wesley, de 7 dias de combate, de batalha, de guerra, Jesus venceu. E a igreja também venceu. Mas para continuar vencendo, o fogo não pode apagar. Foi o que eu disse, fogo nos pés. Diga, fogo nos, fogo nas, fogo no, bem forte. Fogo nos, fogo nas, e fogo. E é exatamente isso aqui que Deus queria restituir no coração de Israel, que nós vamos ler agora. 1 Reis 18, 38 diz assim: Então caiu fogo do Senhor. De quem era o fogo? Glória a Deus. E consumiu o holocausto e a lenha,
e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, olha só, irmãos, todo o povo viu isso aí. Caiu sobre os seus rostos e disse: se tivesse naquela hora um lugar mais baixo do que o rosto, tinha ido, viu? Só o Senhor é quê? Só o Senhor é? Está muito fraco. Imagine agora que nós vamos estar lá. Não que nós sejamos essas pessoas que estavam erradas. Mas nós vamos dizer essa parte C do versículo com mais convicção, irmãos, bem alto. Vamos lá. Só o Senhor. Só o Senhor. Esse é o nosso grito de guerra. Glória a Deus. Quem pensar, irmãos, que é fácil edificar um altar, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é fácil, não. Não é fácil. Primeiro, que vai ter que se desprender de esforço a trabalhar. Lembra do fogo na mão? Primeiro, que vai ter que deixar a preguiça de lado e levantar numa hora que é de madrugada. Ou não. Vai ter também que classificar tudo que vai ser colocado no altar. Porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Não é como penso, mas é com o alimento do céu. Se tem uma coisa que tem que estar alinhada com o céu, é o altar. Porque Deus, quando Ele age, Ele não erra o alvo. Esses dias nós temos realmente edificado o altar de nossa vida, vendo o que é que estava precisando se ajeitar, é ou não é? Melhorar. Melhorar como servo de Deus, como um crente de Jesus, como uma pessoa que está se enquadrando nas coisas celestiais. Lá no céu tem um padrão, a gente estudou aqui domingo passado sobre a regeneração. Nasceu de novo, mas para entrar lá existe um padrão, existe uma regra, não é de qualquer jeito. E nós vemos aqui alguns personagens, antes de entrar em Elias, se doaram e deram a sua vida, o seu esforço, para fazer de tudo, o possível e o impossível, para agradar aquele, irmãos, que os tinham chamado, para agradar o Senhor Jesus. Eu estava pensando aqui em dois personagens também, além de Elias. Jó capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui em Jó. Falar em altar, eu estava pensando em Jó. Glória a Jesus. Aguardar. Vamos colocar aqui na tela. Glória a Deus. Bom, enquanto o irmão está ali na peleja, não perca o foco. Não deixe a sua lamparina apagar nessa noite, irmão. Fica atento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, verso 5. Ok. Olha só, irmãos. João tem fogo nas mãos ali, ó. Oh, glória. Olha aqui. Que tipo de altar foi esse aqui, irmãos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Banquete de quem? Dos filhos dele. Ele tinha 7 filhos, um homem e 3 mulheres. Presta atenção. Chamava Jó seus filhos e os santificava. O que é que Jó fazia? Fogo nos pés é o quê? Ele os santificava. Levantava-se. Que horas? Está vendo como não é fácil levantar de madrugada?
Levantar de madrugada não é para qualquer um, não, irmão. O Espírito Santo te falou, se não tiver fogo nos pés, fogo nas mãos e no coração, não vai levantar. Que hora ele levantava? E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Quantos filhos ele tinha? Pois dizia, olha o que ele dizia. Jó era esperto, irmãos. Ele se adiantava daquilo que os filhos talvez tivessem feito. Veja que o negócio é sério. Quando vai se levantar um altar. Dizia, talvez tenham pecado. Talvez eles tenham. Não é aquela pessoa que só resolve fazer depois que peca, não. Ele se adiantava no caminho. Ele era esperto ou não era? Crente é esperto ou não é? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó. Todo dia. Ei, era todo dia que ele fazia. Vamos chamar esse altar aí da santificação? Glória a Deus. Tem uma coisa que o pai é responsável pelos filhos, é para estar orando todo dia, edificando o altar. É ou não é? Aí eu estava pensando, antes de entrar, o profeta Elias de Fogo, e mais um personagem que também fez um altar. Vamos ver aí? Gênesis capítulo 8, verso 20 e 21. Eu vou dar o nome a esse altar, pastor. O altar da gratidão. Ah, mas vamos voltar um pouquinho para o João antes de eu comentar aqui. Mas o meu filho é um exemplo. Mas vamos orar para ele continuar sendo. Mas o meu filho é crente até o tutano. Ele vai continuar, mas vamos continuar orando para ele ser crente até o tutano. Porque os dias são maus. Meu filho é honesto. Altar. Minha filha é uma bênção. Vai continuar porque o pai está orando. E às vezes os filhos nem vê, mas o pai está orando de joelho de madrugada. Eles não estão nem vendo. Gênesis capítulo 8, verso 20 e 21. Glória a Deus. Ok. Olha só. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas. Está vendo como o material não é qualquer coisa? E o altar que nós temos levantado essas madrugadas foram coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, que elas não são terrenas. É só material de primeira. São materiais que não se contaminam, que não podem se contaminar. Por isso que no coração tem que estar queimando. E oferecer holocausto sobre aonde? O altar. Ele ofereceu. O 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa de um homem. Tudo por causa de uma atitude de um homem que depois que saiu da arca, 150 dias, sendo navegado por Deus, sendo direcionado por Deus, quando a porta abre, que ele disse, Noé, Gênesis 8, ele disse, agora você pode sair. O problema é sair antes de Deus mandar.
Se Noé tivesse adiantado, as águas teriam tragado ele. Ou alguém da sua família. Mas ele cumpriu ali na risco, e 150 dias, e a arca repousou no Ararat. Abre as portas, sai todos os animais. E agora Noé, responsável, sai com a sua família. Diz assim, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fez. Obrigado, João. Aí ele diz, depois de tudo isso, eu só posso fazer uma coisa, edificar agora um altar e agradecer a Deus por todos os 150 dias que eu permaneci intacto dentro da arca com a minha família. Sabe de uma coisa, irmãos? Esses dias, Deus, Ele fez maravilhas em nossas vidas. Nos preservou do mal. Nos guardou do mal. E destruiu o mal que estava rondando a igreja. Porque tem fogo nas suas mãos. Faça assim, tem fogo nas suas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vou beber um pouquinho d'água aqui, mas o fogo não vai apagar, tá, irmão? Só tem uma coisa que o homem se transforma quando ele aceita Jesus. De incendiário, ele passa a ser bombeiro. Aí esse outro fogo aí é estranho, tem que apagar mesmo. É ou não é? Eu já fui incendiário. Eu. Mas quando Jesus me encontrou, ele me deu um banho de graça com a água e apagou aquele fogo. Aquele fogo. Aquele foguinho que apagou na vida de Saulo, que é meio de Damasco, ele apaga aquele fogo. Aquele fogo é outro fogo, não tem nada a ver com esse aqui. Esse fogo aqui, irmãos, é do Monte Horebe. É do Monte Horebe. Nem diz o pastor Zé lá, uma Madebe. Aquele matinho, né? Eu gosto dele. Aquele matinho lá simples, não é? É. As coisas de Deus, irmão, não são complicadas, não. É o homem que complica as coisas de Deus. Olha só. Agora vamos lá com o irmão Elias. Quem tem Deus como Deus, irmãos, tem tudo para dar certo. Quem tem Deus como Deus de Elias, tem tudo para dar certo. Você sabia disso? Mas a minha vida está assim, está assado, está assim, está assado, está difícil, eu não consigo, consegue. Quando Elias começou, quando deu ordem para montar esse altar aqui no Monte Carmelo, Elias tinha certeza no seu coração que estava ardendo. Ele tinha certeza que já tinha dado certo. Porque uma coisa é esse material aqui está em mãos que não tem autorização. Outra coisa é esse material estar nas mãos de pessoas que são autorizadas por Deus. Porque para levantar esse altar, o altar da vida dele já estava em ordem com Deus. E o altar de Israel tinha se esculhambado, tinha se depredado, tinha ruído. E às vezes lá, junto com os profetas de Baal, tentaram erguer, não aconteceu nada. Porque eles não tinham fogo nos pés. Porque eles não tinham fogo nas mãos e nem no coração. Estavam distante de Deus. E a igreja que está distante de Deus, ela pode gritar, ela pode berrar, não vai acontecer
Nada. Vai orar por um endemoniado, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Veja só a situação de Elias, que grande desafio, não foi? Já não bastava as lutas que ele enfrentava. Agora, eu posso chamar isso também como o momento da decisão. Mas como o salmista diz, a tua vara e o teu cajado está comigo. O Senhor me consola. Salmo 46 diz que Ele é o nosso Deus, é nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente. É presente aqui agora, não é amanhã não, é agora. Na angústia. E Elias diz, eu tenho certeza que Ele é o meu Senhor. Eu tenho certeza que Ele é o meu Deus. E tudo já estava preparado. Tudo estava preparado. Pergunte ao seu irmão aí, qual tem sido, pergunte qual tem sido o seu comportamento esses dias. A boca fala do que está cheio o quê? Entendeu a visão? O provérbio diz, não é, pastor? E a boca de Elias estava cheio do que estava no coração dele ardendo. Ele disse, ó, tira tudo isso aí. Vocês reclamaram muito, não aconteceu nada. Vocês se martirizaram, cortaram todo. Não precisa tudo isso aí, não. Mas na frente a gente vai ver que só precisou de uma oração só, uma oração. Uma oração. Não foi duas, foi uma oração. Porque o pé está queimando, a mão também e o coração. Irmão, não é brincadeira não quando um crente ora não, irmão. Ele ativa. Sabe o que é ativar? As regiões celestiais, ele ativa. Está vendo aqui? Jó. E Noé? O altar da santidade e da gratidão, irmão. E agora é o altar do desafio. Porque o crente, sozinho, ele sofre desafio. Desafio em casa, na família. Desafio na obra de Deus. Desafio para onde a gente vai. É desafio para todo canto. Acordar já é um desafio. Orar é desafio. Ler a palavra de Deus, irmãos. Sabia que tem gente que não consegue nem abrir a Bíblia durante um dia? Nem abrir não consegue. E parece que o inimigo atou a mão para trás com a algema assim, ó. Nem abrir. Tem Bíblias com poeira. E Elias estava com um comportamento aqui de quem estava confiando em Deus, sim ou não? Isso explica o comportamento, irmãos, desse homem. E teve toda essa batalha aqui por causa de coração. Tudo isso que está acontecendo aqui foi por causa dos corações dos israelitas. Coração. Para ver se mudava de rota de novo o coração. O coração estava perdido. Estava escravizado na idolatria. Eles tinham se unido nos cultos. Isso estava agredindo o coração de Deus. Tem uma coisa que Deus abomina e odeia, é isso aí, é traição. É adultério espiritual. Mas Deus, irmãos, ele sempre vai levantar, nem que seja um,
Nem que seja uma. Mas nesses dias Deus tem levantado um grande exército. Está aqui, ó. Dá para você ver daí? Isso aqui está incomodando, irmãos. Mas o que foi que Moisés disse? O Senhor é a nossa força. E também o Senhor é a nossa bandeira, não está lá? Aí eu pergunto agora, qual é a bandeira que está, irmãos, trimulando dentro da nossa casa? Qual será que tem sido a bandeira? Glória a Jesus. Nós estamos falando aqui de um homem, irmãos, que ele dividiu as águas do Jordão, olha só. E sarou as águas de Jericó. E multiplicou o azeite da viúva. Nós não estamos esses tempos profetizando sobre o dia de Elias. Levantou um menino entre os mortos. Olha só, irmãos. Curou pessoas que haviam sido envenenadas. E depois que tirou o veneno da panela, ele disse: agora não há mais morte na panela, pode comer. E eu acredito que esses dias de oração, Deus tirou o veneno da panela de muita gente que estava morrendo espiritualmente. Curou Naamã da lepra, lembra? Mas desafios ainda maior viriam. Lembra que ele fez o machado flutuar no Rio Jordão e orientou reis em tempos de guerra. É exatamente isso que nós temos recebido aqui, orientações nesses dias difíceis, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória. Nos últimos dias viriam os tempos o quê? Difíceis, trabalhosos, todo mundo agoniado, correndo de lá e para cá. É tanta agonia, é tanto problema. Não prestar atenção na lamparina, ela vai acabar o azeite. Mas só que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não isso. E não se apagará. Porque o fogo de Deus também simboliza juízo. O fogo também ele purifica, santifica. Glória a Deus. Josué 3:5. Josué capítulo 3, versículo 5, que Deus colocou no meu coração, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos. Antes de qualquer coisa, primeiro não pode pular a santificação. Não pode. Ah, meu filho está assim. Se ajeite primeiro. Veja como é que está o altar primeiro, para depois interceder. Não gaste cartucho de graça. Ele disse: povo, santificai-vos. Eles tinham uma grande missão de transpor o Jordão, era ou não era? Parece que Deus às vezes pede ou exige ou manda a gente fazer as coisas nas horas mais difíceis da nossa vida. Era tão bom passar o Jordão com as águas baixinhas, mas naquele dia estava transbordando as ribanceiras. Meu Deus do céu, e agora? Mas Josué disse: santificai-vos. Porque quem está nesse processo
não tem barreira. Se eu quero ver alguém da minha família salva, ela tem que olhar para mim e dizer: essa é a minha referência, eu quero Jesus. Fogo no coração, irmãos. Glória a Deus. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, está vendo? As maravilhas só vêm depois de consertar. Depois. Antes, não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. João capítulo 17, ele diz, os discípulos, né? Eu vos dei o quê? O exemplo. Jesus, antes de qualquer coisa, ele já tinha feito, ele já tinha orado, já tinha lido na sinagoga, já tinha orado pelos enfermos, já tinha curado enfermo, expulsado demônio, já tinha acalmado tempestade, vento, já tinha multiplicado, já tinha estendido a mão, já tinha dito, então vai, a tua fé te salvou, só não faça de novo. Ele tinha feito tudo. Ele ainda fez mais. Pedro já estava desistindo de pescar e disse, volta, joga de lado, do outro lado, vai lá. Depois que ele entendeu quem era, depois dos 150 peixes grandão, quase afunda os barcos, pedir ajuda, é assim quando a benção vem, irmão. Ela vem não é só para um da igreja, não, é para todo mundo. Quando essa benção grande vier, vamos dividir? É resultado, não é outro mau sinal, sinais de maravilhas. Sinais de maravilhas. Foi o que eu falei há pouco instante, buscai o dom celestial ardentemente, buscai ardentemente o dom celestial. Revelações, irmãos. Tem como Deus se revelar, não, como se revelou nesse dia aqui. Destruição de fortaleza, libertação, cuidado, derramamento do Espírito Santo, não tem como. Não tem como Deus não bradá-la do céu. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Olha só o que tem à nossa disposição. E do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Olha, 7. 7 lâmpadas de fogo tem lá até agora. Aí é escolha minha. Eu escolho frio, porque lá tem fogo. Segunda, terça. Vamos contar comigo? Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse 19, 12. Seus olhos são como chamas de fogo. Está vendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que tudo está patente nos seus olhos. Tudo. Não é algumas coisas, não, é tudo. Glória a Deus. O que fez o fogo cair? Foi exatamente o que tinha dentro de um homem, não tinha nos 450. Era 450 com mais 400. 850 sem graça. Um homem só com tudo isso, com toda essa bagagem, com todo esse currículo celestial. E quando estava tudo pronto, o altar edificado, as pedras, tudo certinho, o local, tudo certo. O local tipifica Jesus, irmãos. Eles não sabiam disso. Só quem sabe é quem está do lado de cá. Aí Elias,
Já deu certo no coração dele. Diga aí, em nome de Jesus, e meu nome não. Diga, já deu certo. Diga. Sei o que é. Então você que sabe, tá? Já deu certo. Eu sabia que Jesus estava querendo batizar com o Espírito Santo, mas esses dias, muito mais ainda, irmão. Eu estava pensando nessa madrugada, e tem irmãos que têm medo do poder de Deus. Tem medo, pastor, por isso que não é batizado. Tem medo. Medo de quê? Tem uma promessa de Jesus, é um revestimento de poder e uma necessidade. Muito mais ainda nesses dias. A igreja está precisando. Você que não é batizado, busque ardentemente hoje, nessa noite. Busque mesmo. Se é gritar, grita. A lenha tipifica a cruz do Calvário. As 12 pedras, eu li hoje lá que foi postado, é aquilo também. Memórias também. E está dizendo ali que Deus está no controle das 12 tribos. O governo é dele. Ele estava lá. Irmão, para mim, eu estou pensando em dias lá, assim, olhando assim, ó. Eu já sei o que vem lá de cima, ele nem sabe. A água tipifica a palavra de Deus. Os 4 cântaros que foram jogados ali dentro do rego ou da vala. E encheu que transbordou, palavra. Porque Deus, ele cumpre e velar a sua palavra. Se ele diz que vai salvar, ele vai. Se ele diz que ele vai escolher, ele vai. Se ele diz que ele vai curar, ele vai. Se diz que vai libertar, ele vai, irmão. Sabe a oração que você fez aí pelo seu ente querido aí? Já está fazendo um sucesso lá no céu. Só que não vai ser na hora que você quer, ele vai te dar uma surpresa. Porque ele é Deus de surpresa. Na hora que você menos esperar, mãe, aceitei Jesus. Você não vai nem acreditar. É tipo Pedro, quando saiu da prisão, que bateu na porta, que Rod abriu aquela portinhola. Os irmãos acreditaram que era Pedro, mas eles não estavam orando, não estavam orando a noite toda, até o dia amanhecer. Não era para eles acreditar? É assim, desse jeito. Ora, 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 e na hora que Jesus faz, eu não acredito. Eu não é. Jesus está falando, irmãos. Por esse bolo de carne que merecia estar aqui. Não é assim, irmão? Eu nem acredito. Pô, nem diz o nordestino, oxe, tu não orou, rapaz? Glória a Deus. E o rego que estava em torno do altar, que simboliza separação, irmão. Não adianta ser um altar sem estar separado do mundo. Tem que estar separado do mundo. Mas nós não estamos no mundo? João 17, então. Pai, eu não peço que o Senhor tire do mundo, porque eu preciso lá para eles evangelizar muito ainda. Você entendeu a senha? Mas eu peço que os livre de quê? Do mundo do mal. Porque tem mundo da criação, mundo de gente, de pessoas, e mundo já maligno. São 3 tipos de mundo aí. Está rolando aí. Por tudo isso, Elias ora. Agora sim, para a gente encerrar, pastor, aqui, para o senhor vir aqui, para a gente orar pela igreja. Glória a Deus. Agora ele diz assim: Senhor, olha quem ele chamou, irmão. O louvor também vai vir para cá com fogo no pé, fogo na mão e fogo no coração. Aí quando Elias disse, chegou a hora.
Deus vai fazer uma grande obra aqui nesse monte. Feche os seus olhos agora, todo mundo. Eu vou pedir a gentileza agora. Olhe para dentro da sua família agora. Feche os olhos. Olhe para dentro da sua família. O que você está vendo? O que você está vendo lá? Chegou a hora. Nós vamos orar nessa noite. Vamos dizer como Elias assim. Deixe seus olhos fechados. Vamos fazer essa oração agora. Antes de chamar o pastor aqui. Diga, Senhor, responde-me, para que conheça este povo, que tu, ó Senhor, és Deus, que tu tens feito voltar o coração deles. Foi que você viu na sua casa agora, quando você fechou seus olhos, materiais. E quando você fechou, você abriu os espirituais. O que você quer que Jesus faça agora lá? O que é? Incendeia esse coração. Mas para você fazer algo lá, o seu coração vai incendiar nessa noite. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É o dono de Elias. É o dono do seu povo. É o dono da restauração. Deus curou o coração de todos aqui, de todos. Ninguém ficou sem estar curado daquela maldição. Tudo porque um homem resolveu entrar na luta por eles e reedificar aquele altar. E não teve como Deus não responder com o fogo dele. E lambeu tudo, não ficou nada. E eles disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... E tudo isso por causa do altar da obediência. Eles ficaram em Jerusalém. Eles ficou na posição que tinha que ficar. Ali muitas coisas ainda aconteceram na vida de Elias. Não é porque o fogo está ardendo que vai parar de acontecer as coisas. Mas uma coisa é certa. Abastecido do poder de Deus é diferente de ver as coisas. E de sentir, e de ouvir, e de pensar.